vamos falar aqui em Gênesis capítulo 45. Você que está com a sua Bíblia aí, por favor. Gênesis capítulo 45. Pediram para a gente falar sobre esse assunto. Gênesis capítulo 45. Mas enquanto vocês abrem a Bíblia, por favor, enquanto vocês abrem a Bíblia, nós temos uma folha. Você que tem criança aí, que é pai de primeira viagem, quem que é pai de primeira viagem aí? Tá o primeiro filho aqui, primeira viagem aqui, né? Muito bom, pai de primeira viagem. Gente, é bem essa folha que você tá na mão aí, ó. A criança quando nasce, ela chega ao mundo, ela chega igual essa folha, em branco. Ela chega sem saber quem ela é. E a psicologia mostra que a criança, ela vai sabendo quem ela vai sendo informada de quem ela é através dos pais, através da família. Por isso que Deus preparou a família. Que o desejo de Deus, o projeto de Deus é que toda criança, quando nasça, tenha um núcleo familiar pronto, preparado para acolhê-la. A criança, como é que é o nome da menina, meu bem? Ela lembra, quer ver? Como é que é? Alícia, né? Ela não esquece. A Márcia gosta muito de criança. A Alícia está com quantos anos? 5 anos. Pastor, Deus estava contando aqui a história da Alícia. Papai, o senhor é muito bonito e tal, aquela coisa, sabe? Isso é coisa de filho mesmo, não? Coisa de filho. Aí, a gente tem a mania de pensar que a criança é tão inteligente, que a gente pensa assim, gente, essas crianças de hoje, elas são mais inteligentes que nós. Parece que já nasce sabendo, é ou não é? A criança, ela tem a mania de surpreender a gente a cada dia. Você fica assim, gente, parece que já nasceu sabendo. Como é que pode? Mas não é verdade. A criança não nasce sabendo. Se você deixa a criança sozinha em casa durante uma semana fechada e você voltar lá, uma criança de 2 anos, 3 anos, 5 anos, dificilmente ela vai estar viva. Porque ela não dá conta de comer sozinha. Ela não dá conta de se trocar sozinha. Ela não dá conta de se sustentar sozinha. Ela precisa do pai e da mãe, ela precisa da família. Então, por mais que você pense que a sua criança é inteligente, ela precisa do pai, ela precisa da mãe, ela precisa da família. Ela não dá conta de se autossustentar. É a família que informa e que também sustenta e protege. Bom, nós vamos então aqui começar com Gênesis capítulo 45. E essa folha que você está recebendo é como se fosse uma criança. Essa folha sou eu e você. Então segura essa folha com carinho, porque essa folha é a sua vida. Segura ela com carinho, trata ela com carinho, tá? Cuide bem de você, porque às vezes a vida não cuida muito bem da gente, é ou não é? Então cuide bem de você aí. E você vai entender por que essa folha em branco está em suas mãos. Gênesis capítulo 45, verso 1 e 2. Então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Achei lindo quando eu ouvi o anúncio que as crianças até uma certa idade vão para o berçário, tem lá o departamento infantil, mas fico feliz em ver aqui as crianças maiores de 5 anos aprendendo a cultuar. É lógico que é bom ter salinha para as crianças, mas é bom que as crianças estejam participando do culto e olhando os pais cultuarem e junta toda a família cultuando ao Senhor. Parabéns para vocês, parabéns Igreja Luz para os Povos, Deus abençoe vocês, amém? O texto que a Márcia leu, Gênesis capítulo 45, verso 1 e verso 2, conta a história de José, que nesse momento já era governador do Egito. A terra passava por grande fome, e José há 20 anos tinha sido vendido como escravo para mercadores ismaelitas que levaram ele para o Egito. E ele ficou 20 anos sem rever a sua família, sem rever os seus irmãos. E José, de surpresa, reencontra com seus irmãos. E a Bíblia diz que ele chorou alto, chorou forte. E a pergunta central é:
por que José chorava tão alto? Por que José chorava tão forte? E aí, tem uma folha para me dar também aí? Tem uma folha? Me dá uma folha. Obrigado. Quando a nossa alma está agitada, segura a folha na sua mão. Quando a nossa alma está angustiada, ela faz barulho. Levante a folha. Quando estamos em profunda angústia, com ferida na alma, a alma faz barulho. Por isso José chorava tão alto, fazia um barulho tão forte que até a vizinhança ouviu. E eles viram que aquela reação de José, aparentemente desproporcional, eles ficaram surpresos, causou grande surpresa, até na casa de Faraó. Porque José, o administrador, o melhor administrador da face da terra, que Faraó tinha colocado naqueles períodos, primeiro de 7 anos de bonança, e depois 7 anos de fome, e através de José, todo o Egito e outras nações da terra estavam sendo sustentadas, porque tinha passado 7 anos de bonança, e agora vieram 7 anos de fome, e já no segundo ano, as nações vizinhas vinham comprar mantimentos no Egito, e José era o governador e responsável por tudo aquilo, um homem extremamente educado, fino, inteligente. José tinha o Espírito Santo de Deus, tinha o Espírito de Deus. José tinha a direção de Deus, era um homem equilibrado, um homem estritamente equilibrado, e eles nunca tinham visto aquela reação aparentemente desproporcional, porque encontrou com alguns hebreus que chegaram ali. Mas é que José tinha algo guardado na sua alma há muitos anos, e aquele evento ali, que a psicologia às vezes chama de evento desencadeante. José, com 17 anos de idade, teve um sonho, e naquele sonho Deus mostrava para ele que os irmãos iam se curvar diante dele. Aí depois, passado um tempo, ele teve outro sonho, que o pai e a mãe, quer dizer, o sol e a lua, o pai e a mãe e os irmãos também se curvavam. E ele contou para os seus irmãos aquele sonho, e aquilo gerou muita ira, muita inveja, muita revolta dos seus irmãos, porque Jacó, o pai de José, tinha 12 filhos. 12 filhos, e aqui hoje tem gente que tem um filho, 2 filhos. Aqui eu sei que na Luz para os Povos não tem esse problema, mas eu conheço gente por aí que tem 2 filhos, fala, já tem muito filho, filho dá muito problema, aí eu não aguento não. Jacó teve 12, e aí, meu avô teve 20, e tem gente que tem 2 hoje, está reclamando, pensa que não dá conta mais. Filho é bênção, gente. Por isso que essa igreja tem muito filho, essa igreja é abençoada. Filho é bênção, filho não é despesa, filho é bênção, filho não é problema, não é dor de cabeça, filho é bênção, é bênção. E aí, José, por causa do ciúme dos seus irmãos, foi vendido como escravo. Os irmãos fingiram que ele tinha morrido, pegou as roupas dele, ensanguentou ali, com sangue de bode, de cabrito, falou, pai, achamos essa roupa aqui, essa roupa é de José, está cheia de sangue, ele deve ter sido esquartejado aí pelos animais ferozes do campo, algum bicho aí, alguma hiena, algum leão, alguma coisa aí pegou ele, alguma coisa pegou, e aí Jacó, o pai de José, deu ele como morto, e José foi vendido e nunca mais teve notícia. De repente, ali no Egito, as nações chegando para comprar mantimento, ele era o governador de tudo, e tudo passava pela mão dele. De repente ele encontra com os seus irmãos. Eu e a Márcia, nós trabalhamos na Rádio Paz FM, eu estou no Jornal da Paz às 7 da manhã, e meio-dia no Ponto de Vista. A Márcia Alves entra no ar às 1h30 da tarde, logo após do Ponto de Vista com o Luiz Alberto, a mais completa locutora do rádio, da 1h30 às 3 no Conexão 89. Se você ligar no Jornal da Paz de manhã, amanhã cedo, você vai ver as principais notícias do final de semana, o que vai acontecer na semana, você fica sabendo. Naquela época não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha jornal. Então, se você se distanciasse de alguém, você às vezes passava a vida toda sem reencontrar com aquela pessoa. E José talvez não tivesse mais esperança de reaver a sua família que ele tanto desejava reaver. E de repente os irmãos aparecem diante dele ali para comprar comida. Aquela reação foi desproporcional. Por quê? Porque aquele evento foi desencadeante. José vinha guardando aquela ferida da traição dos seus irmãos há muitos anos. E quando
a nossa alma está em desequilíbrio, ela faz isso aqui. Quando a nossa alma está em desequilíbrio, ela faz barulho. Por isso José chorava tanto. Queridos, nós sabemos que em família, na família, às vezes nós sofremos algumas cicatrizes. Quem aqui nunca se machucou na vida? Se eu perguntar para esses meninos aí, ó, esses jovenzinhos, eu vejo algumas crianças e adolescentes, algum dia você já machucou, jogando bola, chutou um toco, né? Às vezes estava patinando, caiu, ralou o joelho. Nós trazemos cicatrizes da nossa infância, da nossa vida. Mas às vezes as cicatrizes não são no corpo, às vezes as cicatrizes são na alma. Tem família que às vezes sofreu, de repente, o abandono de um pai que foi embora e deixou os filhos e a mãe. Às vezes o abandono de uma mãe que deixou a família e foi embora. Infelizmente, são coisas que acontecem na vida da gente e que deixam marcas. Talvez você aqui não tenha nenhuma cicatriz na sua pele, mas você tem uma cicatriz na sua alma. E às vezes você não sabe, porque você chora tanto, com facilidade. Às vezes você não sabe porque você age em determinadas situações. E nós vamos olhar para a família de José e nós entendemos que por causa da família de José, é que muitas pessoas sofrem certas reações, elas têm algumas reações que a gente não entende. E José, vindo daquela família, talvez ele não soubesse por que os irmãos dele o perseguiam. Talvez você que está aqui não sabe por que sua mãe age com você de determinada forma. Você não sabe por que o seu pai age de determinada forma. E às vezes você também não sabe por que você age com o seu pai, com o seu cônjuge, de determinada forma. Às vezes você não sabe por que você trata o seu marido de determinada forma. Porque alguém faz uma coisa pequena com você, mas você tem uma reação desproporcional, uma reação que você não sabe de onde vem. Mas nós olhando para a família de José, nós vamos entender um pouquinho por que tudo aquilo aconteceu entre eles. Como era a família de José? José, filho de Jacó. Quem era Jacó? O significado do nome de Jacó é enganador, suplantador. Diga comigo, o significado do nome de Jacó: enganador. E ele realmente enganou o pai. Ele causou uma ferida muito grande no coração de Esaú. Mais tarde, se você ler o livro de Gênesis, você sabe como foi difícil a reconciliação deles. E acontece que ali na família de Jacó, tinha uma predileção por um filho. Ei! Tem filho que fala, minha mãe é puxa-saco de fulano. Ah, minha mãe é o queridinho da mamãe, é o queridinho do papai. Sempre tem isso, né? Agora, os pais ficam preocupados porque os filhos sempre falam isso. Mas eu quero te dizer, ei, quem é pai, quem é mãe aqui que tem mais de dois? Ou dois ou mais? Tem isso em casa ou não tem? Minha mãe é puxa de fulano, meu pai é puxa de fulano. Tem isso ou não tem? Quem tem 2 filhos ou mais sabe que existe isso em casa. E aí você pergunta, será que eu sou mesmo puxa? Será que eu sou mesmo puxa? E eu quero dizer para você, filho, que às vezes está acusando seu pai e sua mãe, que às vezes você chora de ciúme do seu irmão ou da sua irmã, ou você fala assim, eu queria ser filho único, porque a minha mãe gosta mais do meu irmão. Eu queria ser filha única, porque o meu pai gosta mais da minha irmã. Ei, às vezes, não é nada disso que você está pensando, viu? Às vezes não é nenhum Jacó. Seu pai nem sua mãe não é Jacó. Às vezes é só dor de cotovelo de irmão mesmo. Sabe por quê? Faça um teste. Quando
o filho diz que o pai e a mãe é puxa-saco, e só o filho diz, todo filho diz isso. É ou não é, gente? Todo filho fala, você tá cuidando dos dois, e um está reclamando do pai ou da mãe, dizendo que o pai está protegendo mais um que o outro. Sempre tem isso. Então, se é só o filho que está falando, preocupa não. Isso é coisa de filho, isso é ciúme de irmão. Agora, quando o pai fala, a sogra fala, ó, meu filho, meu genro, minha nora, você está protegendo mais esse menino. Você está puxando muito saco desse menino. Aí você começa a prestar atenção. Às vezes o pai e a mãe falam para você que você tem uma preferenciazinha por um dos dois, ou dos três, ou dos quatro, ou dos cinco, ou dos 10. Às vezes o pastor fala, a vizinhança fala, o cônjuge fala, todo mundo fala que você tem um protegido. Aí você tem que dar uma olhada dentro de você e reconhecer que você realmente está sendo injusto com um dos filhos. Amém? Quando todo mundo fala, é preciso reconhecer. Não seja injusto com o seu filho. O que você fizer para um, faça para o outro. Outro dia eu fui numa festa de 15 anos maravilhosa, a mais linda que eu já vi em toda a minha vida. Aí eu falei, minha alegria é saber que daqui a 3 anos tem outra festa, porque a moça acabou de fazer 15, a irmãzinha dela tem 12 anos. Logo vai ter que ter outra festa igual. Porque o que fez para um, tem que fazer para o outro. Mas lá na família de Jacó não foi assim. O pai e a mãe teve uma preferência. E isso foi passado para Isaac, e Rebeca fez isso com Jacó e Esaú. E Jacó teve o mesmo comportamento com José. Além do pai de Jacó, de José, ter esse exemplo, a mãe de José, quem era a mãe de José? Cadê a criançada que sabe de Bíblia? A mãe de José era Raquel. E Raquel, inicialmente, não podia ter filhos. Quem teve filho primeiro era a irmã dela, que casou primeiro. E aí vivia uma competição as duas. José foi criado nesse ambiente, em que uma queria ter mais filhos que a outra para ser mais importante na vida de Jacó. A mãe de José deu a serva dela para ter filho com o marido. E aí a Lia, que é a irmã, entrou no jogo da irmã e falou assim, não, eu vou dar minha serva também. E cada uma queria ter mais filhos. José cresceu nesse ambiente de competição. E os irmãos dele também eram usados como armas, uns contra os outros. Foi esse cenário, foi esse tipo de família que José foi criado, que os irmãos dele nasceram. E às vezes o ódio, o ciúme, o complexo de inferioridade dos irmãos, que às vezes não se sentiam tão honrados pelo pai, eles transferiram para o irmão. Ei, às vezes você trata um irmão seu com uma certa indiferença. Às vezes o seu pai nem é um pai que tem predileção pelo filho, mas você foi criado num ambiente de rivalidade. Às vezes você reage de uma forma que você não sabe por que aquilo te altera, te estressa tanto. Mas às vezes, como diz a psicologia, Freud escreveu sobre isso, tem uma reação que é desencadeada em você de uma coisa lá do passado que você não entende. Então, às vezes, você maltrata o seu esposo, o seu cônjuge, por uma coisa que você sofreu lá na sua infância, na sua família de origem. E hoje o Senhor quer curar, amém? Hoje o Senhor quer tratar, hoje o Senhor quer te fazer entender que não é a sua esposa, não é o seu esposo, que às vezes é uma coisa que você sofreu e que você não liberou perdão, que você não foi curado. E isso está atrapalhando o seu casamento. E isso está atrapalhando o jeito como você trata os seus filhos, né? Já viu aquela mulher que às vezes o menino fala, mãe? E ela fala, que é? O menino quer nem falar mais, né? O marido fala bem, ela,
que é? Mas ela não aprendeu na família de origem aquele temperamento gostoso. Porque às vezes ela tem uma revolta com o marido que não é com o marido, é com o pai dela. É com alguma coisa que sofreu na infância. E hoje você precisa liberar o seu coração e entender que esse comportamento está afetando a sua vida hoje, está afetando a sua família hoje. Os traumas de família de origem, eles são tão importantes na nossa vida, que às vezes a gente, há algum tempo, ministra para casal e para família, orienta casal e família. Hoje nós vemos muitas moças que não querem ter filhos, porque a infância dela, às vezes ela viu a mãe sendo maltratada pelo pai. Aí no subconsciente dela, ela pensa que o marido vai fazer o mesmo. E o coitado às vezes não tem culpa nenhuma. Está doido para ter filho, mas ela não quer. E às vezes ela não sabe por que ela não quer. Às vezes é um trauma que ficou guardado na infância, certo dia, ou algumas vezes, por algum acaso ela viu o pai ser bruto demais com a mãe, ou o pai chegar bêbado em casa, ou o pai trair a esposa, e aí ela transfere isso para o atual relacionamento, e tem umas pessoas que são tão traumatizadas, que têm dificuldade até de se relacionar, por causa dos traumas do passado, porque pensa que aquilo que a mãe sofreu, que a família de origem sofreu, ela também vai sofrer, que a pessoa que vai se relacionar com ela vai fazer o mesmo, e ela fica tão traumatizada, tão machucada, tão ferida, que ela nem se relaciona. E quando se relaciona, são relacionamentos que terminam rápido. Você viu gente que casa uma vez, separa, casa duas, separa, casa três, separa. Eu tenho um amigo que está no 7º casamento. E a reclamação da atual esposa é a mesma que ele reclamava da anterior, que é a mesma que ele reclamava da outra anterior, que era da outra também. E eu fico pensando, gente, a culpa é das mulheres? Será que o defeito está só nas mulheres? Ou o defeito está nele, não foi tratado, não foi curado? Esses traumas que carregam, eles destroem a qualidade dos nossos relacionamentos. Porque qualquer eventozinho que às vezes alguém faz, que no subconsciente parece semelhante àquilo que eu fui machucado, que eu fui ferido, aí vem esse evento desencadeante. Por isso José chorava tão alto, porque quando vem esse evento desencadeante, a alma, ela faz o quê? Ela faz barulho. Aí, o que acontece? A pessoa termina o relacionamento, se separa, briga, xinga, bate, fica violento. E às vezes, essa reação desproporcional, que depois você para pensar, fala, gente, para quê? A gente até se arrepende, fala, para que eu fiquei tão bravo assim, fiquei tão nervoso, tão nervosa? Às vezes a culpa não foi do cônjuge, mas é porque aquela situação tem algo lá atrás que não foi tratado, que não foi curado, que quando parece algo semelhante já vem aquela reação. Por isso José chorava tanto, porque o reencontrar com os irmãos desencadeou todas aquelas emoções guardadas de 20 anos, que ele estava com 39 para 40 anos. E é importante, meus amados, nós entendermos isso, saber qual é o que é que nos machuca, o que é que fere a gente. Não é? A Márcia disse aqui de Freud, né? É importante saber, para poder tratar, para poder liberar perdão. E essa é uma noite que, se você se identifica com alguma dessas situações, você precisa perdoar para melhorar a qualidade dos seus relacionamentos. Muito antes de Freud, Tiago escreveu dizendo: confessai as vossas culpas para que sareis. É preciso entender, é preciso admitir que existe algo que precisa ser tratado no nosso relacionamento. Por que eu sou assim? Às vezes a gente precisa se perguntar, por que eu fico tão brava? Por exemplo, tem atitudes que alguém no casamento faz e que o outro fica tão bravo que ele fala assim, o que eu fiz? Eu só falei isso, né? Às vezes você não sabe por que o outro ficou tão alterado, mas às vezes você sabe que certas palavras irritam e você usa o gatilho, você dispara o gatilho. Por exemplo, tem mulher que não gosta, que o marido pergunta, você está nervosa? Você está nervosa? Né? Por exemplo, se falar isso para mim, se falar isso para mim,
Eu respondi, eu não estava não, mas agora eu estou. E sai de baixo, sai de pé. Mas é um gatilho que você dispara sabendo a reação. E quando você conversa sobre o assunto, quando você dá a oportunidade do outro responder por que ele está assim, você dá a oportunidade de que haja cura. Jesus perguntou, sempre as pessoas que o procuravam, ele falava, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O Senhor hoje está te perguntando, o que queres que eu te faça? Tem gente que não consegue parar no emprego, porque ele tem um acesso de fúria. Ele tem um comportamento que não é sociável. A nossa gerente aqui de RH, que trabalha com cursos, né? Recrutamento de pessoas, ela sabe que tem gente que não para. Gente que não consegue lidar com as próprias emoções, não tem. Às vezes não consegue lidar com o patrão. Se levar uma recomendação, às vezes o patrão fala, olha, é assim, assim, preciso que você faça assim. A pessoa chuta o balde, vai embora. Não aceita aquela orientação de um superior imediato. E às vezes isso está lá atrás. E hoje o Senhor quer mudar. De repente isso está te atrapalhando no seu relacionamento, está te atrapalhando com os filhos. Às vezes alguém que apanhou lá do pai, ou do avô, ou do tio, ou do padrasto. E às vezes está reproduzindo no filho esse mesmo comportamento de agressividade. Vou te quebrar, menino. Vou arrebentar sua cara, menino. Ei, não precisa disso não. Vamos usar o modelo de Jesus. Jesus com aquela mulher diante do túmulo, a mulher chorando, ele falou, mulher, por que choras? Ele deu a oportunidade, e Ele está te dando essa mesma oportunidade. Por que você chora? Por que você é assim? Por que você sente tanta raiva do marido ou da esposa? Por que você age assim? E nós precisamos admitir, para que o Senhor venha fazer uma cura no nosso coração. Amém? A Márcia contou de uma moça, que quando o marido chegava e beijava ela assim, ó, vinha uma reação desencadeante, porque ela foi abusada, foi isso? Com 8 anos de idade, ela tinha sido abusada por um tio. E quando o marido chegava e dava um beijinho nela, assim, ela lembrava daquilo. Então ela rejeitava o marido, ela rejeitava o carinho do marido. E o marido era bom para ela. E o marido era apaixonado por ela, mas ela não conseguia romper. E só quando ela entendeu isso, é que ela foi curada. Talvez o Senhor hoje está querendo te sacudir, sabe? E te fazer entender. Você de repente que sofreu bullying, que foi rejeitado na infância, que o pai foi embora, ou que foi arrancado da sua família por alguma dificuldade, por algum problema. É preciso virar a página. É preciso liberar perdão e saber que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus te trouxe aqui porque Ele tem um plano na sua vida e Ele quer mudar essa história, enxugar as suas lágrimas. A Márcia disse como é que era o pai de José, como é que era a mãe, como é que eram os irmãos. Como é que era José? Como é que era a reação de José? A Bíblia diz que apesar do sofrimento, José não perdeu a sua identidade. Você precisa saber quem você é. A criança, ela chega ao mundo sem saber quem ela é, e os pais vão informando quem ela é. Aqui na igreja, o pastor, o bispo, os obreiros, os louvores, a palavra vai te informando quem você é para Deus. Você é filho lavado e remido no sangue do Cordeiro. Jesus na cruz do Calvário já perdoou todos os seus pecados. Você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. E agora diante de Deus, quando Ele olha para você, Ele não vê mais as manchas do pecado, mas Ele vê o sangue de Jesus salpicado sobre as suas roupas. E o sangue do Cordeiro nos garante a vitória, a salvação eterna, a vida eterna. A Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, nação santa. Essa é a nossa nova identidade. A Bíblia diz que a igreja vai reinar com Cristo, que a igreja vai reinar as nações. Você é príncipe,
Diante de Deus, Deus está te constituindo como príncipe, como reis e sacerdotes. Essa é a nossa identidade. Você precisa saber quem você é. Você precisa se conscientizar agora quem você é. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então vamos viver o novo de Deus, porque é isso que Deus quer para você. Não é estar preso ao passado, estar preso às mágoas. E José, apesar da dor, José sabia profetizar e sabia enxergar quem ele era. Quando José começou a ter os primeiros filhos, Gênesis capítulo 41, verso de número 51, José teve 2 filhos e o primeiro filho José deu o nome de Manassés. Manassés é o significado do nome: Deus me fez esquecer dos meus dias difíceis e toda a família de meu pai. Profetizando, Deus fez coisas boas na minha vida, apesar dos problemas, mas eu tenho algo agora a me apegar. Eu tenho a Deus, eu tenho os benefícios, eu tenho as bênçãos de Deus. Deus me fez coisas boas aqui, apesar dos dias difíceis. Aí veio o segundo filho, Efraim, e José colocou o nome dele de Efraim, que significa: Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Apesar do sofrimento, Deus me fez próspero. E aí, quando José encontra com seus irmãos, naquele momento desencadeante, ali José não aguentou. Ele colocou para fora tudo que estava guardado há muito tempo. Quem sabe hoje é dia de você colocar diante do altar do Senhor aquilo que te fere, aquilo que te magoa. E José abriu o coração diante de Deus e diante dos seus irmãos. E José, quando encontra com seus irmãos, os irmãos falaram assim: pronto, agora José vai matar a gente. Nós tentamos matar ele, resolvemos não matar, vendemos ele como escravo. Era o queridinho do papai, era príncipe lá em casa, foi vendido como escravo e agora é o governador do Egito, a maior nação da época. Era como se fosse os Estados Unidos da época. Falaram: agora nós estamos no sal, nós estamos fritos, vai acabar com a gente. É só ele fazer assim, ó, estamos, né, acabou, Zé Fini, estamos no sal, deu ruim, olha o homem aí, ó. Aí o que José fala para eles? Capítulo 45 de Gênesis, onde nós lemos lá, verso de número 5, o que José responde para ele? Mas agora não vos entristeçais, nem vos amedronteis, por termos me vendido para cá, porque foi para preservar as vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Há 2 anos de fato que a fome se instaurou na terra, e ainda haverá mais 5 anos de semeadura, nem semeadura e nem colheita, mas Deus me enviou para cá como escravo, para que eu fosse bênção para esse momento. Foi para esta hora, foi para esse momento que Deus me preparou. Apesar das dificuldades, Deus estava me preparando para esse momento, para eu ser bênção na vida de vocês. Então fiquem tranquilos, porque Deus permitiu tudo isso para que eu fosse bênção na vida de vocês. José perdoou. E aí eu me lembro de Jesus. Vamos lá para Lucas, Evangelho de Lucas. Eu me lembro de Jesus na cruz do Calvário, Lucas capítulo 23. Na cruz do Calvário, José é um tipo de Cristo, meus amados. José é um tipo de Cristo. Lucas capítulo 23, verso 33. José era o amado do Pai, assim como Jesus, o amado do Pai. José era fiel ao Pai, obediente ao Pai, assim como Jesus foi fiel até a morte. José foi vendido por 20 moedas de prata. Jesus foi traído por 30 moedas de prata. E foi traído por uma pessoa de confiança. Era o tesoureiro da igreja. Eu nem sei quem é o tesoureiro da igreja aqui, nem precisa me falar, mas eu imagino que o tesoureiro é a pessoa de confiança, é ou não é? Tesoureiro, gente, você tem um cargo de confiança na igreja, uma função de confiança na igreja, é o tesoureiro. É lá no caixa lá do Gonçalves Restaurante, lá em Itaiú. Qual é o funcionário que você coloca no caixa lá para cuidar do dinheiro seu? É a esposa, né? É a esposa. Tem pessoa melhor para você confiar do que a esposa? Não é assim? Você só põe gente de confiança, você não vai pôr qualquer um não, gente. E foi esse que todo mundo confiava, foi que traiu Jesus, foi Judas, que era o tesoureiro da igreja, daquela igreja lá que estava começando. A traição veio de uma pessoa que ele mais confiava, porque foi Jesus que escolheu. Chamou os discípulos, chamou os apóstolos e ele deu as funções. Foi Jesus que colocou Judas ali. É porque ele confiava. E foi esse que enfiou a faca nas costas. Foi esse que o traiu.
E aí, o que ele diz aqui, Jesus na cruz do Calvário, o que diz aqui na cruz, verso 33, Lucas 23, verso 33, quando chegaram a um lugar conhecido como Caveira, ou Gólgota, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Meus amados, Jesus foi traído. A Bíblia diz que não foi achado pecado, nenhum erro nele, e ainda assim condenaram ele. Tem algum advogado aqui, alguém que já estudou direito aqui? Tem? Tem alguém que estudou? Gente, o julgamento de Jesus foi um dos julgamentos mais injustos da história. Ele não teve direito a advogado, não teve direito à defesa. O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Justiça estava fechado, porque à noite o Tribunal de Justiça não funciona. Ele foi julgado escondido da revelia de madrugada. Foi à luz da lei, o julgamento de Jesus foi todo errado. Ele deveria ter sido anulado. Mas mesmo assim ele foi julgado e foi condenado. E para a cruz, só ia para a cruz era a pena máxima do Império Romano. Só ia ladrão, bandido, matador, assaltante, gente que matava, gente que roubava, gente que não tinha mais conserto, só pessoas de alta periculosidade. Jesus foi julgado como se fosse essa pessoa, e nenhum mal ele tinha feito. Mas aí vem o verso de número 34, está com a sua Bíblia aberta aí? Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. E eu gosto demais dessa frase aqui, apesar de tudo. O que quer dizer isso, gente? O que quer dizer isso, apesar de tudo? Você está com essa folha aí na sua mão? Apesar de tudo é isso aqui, ó. Jesus foi traído. Amassa um pouquinho a folha aí. Jesus foi traído. Você já foi traído alguma vez? Já foi machucado? Vai amassando a folha, vai amassando. Você já foi machucado? Já foi traído? Alguém já falou alguma palavra, algum apelido que você, quando criança, quando adolescente, não gostava, te machucava? Eu tinha um apelido, pastor, porque eu era grandão. Eu era, acho que eu não sou mais não, eu era grandão. E quando estive na adolescência, aquele estirão da adolescência, meus amigos me chamavam de João Grandão. João Grandão, eu não tinha mais nome, não era o Luiz Alberto mais não. Na minha adolescência eu perdi o nome. Mas eu, em compensação, eu ganhei muitos outros. João Grandão, linguiça, varetão, vareta, vara de apanhar mamão, linguição, sanfonão, ganhei um monte. Mas menos o meu de origem, Luiz Alberto, e isso me machucava. Vai amassando a folha, vai amassando a folha aí. Isso me machucava. Isso me machucava. Cabelo de bombril. Cabelo de bombril, gente, o cabelo está assim mais ou menos assim, porque eu fiz escovinha, minha esposa cuida bem de mim, sabe? Mas aí, eu sou descendente de baiano. Tem baiano aqui? Tem baiano aqui? Tem? Amém, glória a Deus. Mas tudo que eu não queria era ter cabelo de baiano, porque me pegava no pé demais. Olha lá, ó. Ela não tem cabelo igual colegas, os meus colegas, mas é porque meu avô era negro. Eu sou mistura de negro com branco com índio. Eu sou o típico cidadão brasileiro, eu sou mestiço. E aí, se você está no meio dos brancos, eles pegam no seu pé, xingam você, porque você é meio mestiço, você tem cabelo enrolado. Se você está no meio dos negros, ou você tem a pele mais clara, ou você não é negro, você está no sal também. Então, todo jeito você está deslocado. Eu era assim, um jovem assim, deslocado, sem jeito. Aí depois cresci, teve aquele estirão. Aí os baixinhos ficavam assim, ó o grandão aí, chegou o grandão. Aquilo me machucava, nem me cumprimentava, não dava bom dia, sabe? Aí depois eu cresci. Eu vou confessar um negócio para vocês que a minha esposa não sabe. As moças não queriam namorar comigo porque era muito grande. Ah, vou namorar com o Luiz Alberto porque ele é muito grandão, depois fica sem graça. E aquilo me machucava. Glória a Deus. Jesus, vai amassando. Você também já foi machucado, já foi ferido? Jesus foi traído pelo melhor amigo. Amassa essa folha aí. Jesus foi traído e foi abandonado. Foi xingado, cuspiram na face dele. Na cruz aqui, Jesus estava ensanguentado, debaixo de um sol quente, sofrendo, em delírios. Você já teve febre? Já viu quando você está com muita febre, seu organismo está inflamado? Você tem aqueles delírios, aqueles negócios assim. Jesus estava assim porque ele estava febril. Ele apanhou tanto. Deram tanta chicotada nele, ele estava tão cortado, tão dilacerado, a carne estava aberta, que ali entrava bactérias. Ele estava febril, entrando em processo que a gente chama de infecção generalizada. E ali,
Jesus estava sentindo aquelas reações estranhas. E aquilo doía, aquilo machucava. Amassa aí, segura isso aí, segura. E Jesus lembrava que só tinha feito bem. Mas aqui essa palavra, ela me marca muito. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Só uma pessoa equilibrada, só uma pessoa, segura na mão aí, segura na mão. Só uma pessoa equilibrada, apesar de ter sido machucada, ela pode perdoar. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Como 100% homem, ele estava sendo machucado, estava sendo traído, estava sendo maltratado. Mas como 100% Deus, ele estava perdoando. Porque Jesus não deixou de ser quem ele era. Apesar de ter sido machucado, ter sido ferido, ter sido traído, ter sido cuspido, apesar disso, ele sabia quem ele era e não deixou de fazer o que ele veio fazer. Saber de onde nós viemos, quem nós somos e para onde nós vamos, torna a gente indivíduo seguro, equilibrado, resistente, maduro e completo. E Jesus era equilibrado, porque ele sabia quem ele era, ele sabia da identidade dele. Na cruz, Jesus mostrou quem ele era, apesar de tudo, de braços abertos para os seus algozes, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. José Só pode perdoar quem é equilibrado. E quem traz para nós hoje, a igreja do Senhor, esse equilíbrio, é a presença do Espírito Santo de Deus. Você pode ter sofrido, pode ter sido machucado, e isso pode às vezes estar te atrapalhando em alguma área da sua vida, mas o Espírito Santo de Deus, que é a presença do próprio Jesus em você, é que traz equilíbrio para você perdoar, liberar perdão e ser aquela pessoa que Deus quer que você seja. Hoje o Senhor quer curar você que tem complexos de inferioridade, você que há muito tempo não fala com o seu pai, você que há muito tempo não fala com a sua mãe, você que cresceu e cortou o relacionamento com um irmão ou com uma irmã, ou você que está sem falar com o seu filho, ou sem falar com alguém da sua família. O Senhor hoje quer te posicionar acima do seu sofrimento, acima da sua dor. E como José, ele falou: olha, não se entristeça. Deus fez isso por um motivo, como está na palavra. José perdoou os irmãos dele. Você também vai superar. Mas pastor, eu fui ferido, eu fui massacrado. Aquele casamento acabou comigo. Aquele homem destruiu a minha vida. Ou aquela mulher não deu valor no amor que eu dei para ela. Hoje o Senhor quer te curar, para você virar a página, para você ser nova criatura. Você que está com o coração magoado porque alguém te abandonou, não quis, o seu amor não valorizou aquilo que você fez. O Senhor quer te curar. Às vezes um jovem, um adolescente, está achando que é o fim da vida. Ei, Deus tem uma nova história para você. Assim como José colocou o nome nos filhos dele, diferente, você também não vai tratar os seus filhos nesse ciclo de ódio. Passar o ódio do seu coração, ensinar o seu filho a odiar o pai, o seu ex ou a sua ex. Não faça isso. Ofereça o perdão para que você também seja curado. Vire a página hoje em nome de Jesus. O Beto vai louvar. E se você quiser vir à frente, se você acha que precisa dar uma chance para o perdão na sua família, você que às vezes não fala com alguém da sua família, um cunhado, o sogro, a sogra, a nora, ei, o Senhor Jesus te viu aqui hoje, Ele quer limpar seu coração dessa dor. José era íntegro, Jesus era íntegro, você também não merecia o que você passou, mas o Senhor nos ensina a perdoar. Perdoe hoje, levante-se do seu lugar e diga: Senhor, eu quero perdoar, eu quero ser curado, eu quero tirar essa dor, eu quero passar limpo essa história na minha vida.
vem aqui na frente. Vem aqui receber uma oração. E o Senhor vai tratar essa dor que às vezes tira o seu sono. Essa dor que às vezes você pega o prato de comida, mas trava. A lágrima desce, você chora, você sofre. Porque você foi maltratado sem merecer. Mas o Senhor quer escrever uma nova história na sua vida. Libere o perdão. Diga: hoje eu vou oferecer uma palavra de perdão. Como José fez, como Jesus fez. Decida perdoar. Não é fácil. Pastora, não é fácil. O que eu passei não é fácil, realmente. Mas o Senhor quer te dar uma nova história. José foi governador do Egito. Jesus perdoou na cruz. E a Bíblia diz que Deus deu a ele um nome que é sobre todo nome.